ative o sino das notificações. Gershom Gerhard Scholem foi um historiador e filósofo judeu-alemão. Ele especializou-se principalmente no estudo do simbolismo e da mística judaica, produzindo obras acadêmicas que explicavam estas questões de um ponto de vista histórico e filosófico. Ele foi o primeiro professor de misticismo judaico como disciplina na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele nasceu em 5 de dezembro de 1897 em Berlim, na Alemanha, e ele faleceu em 21 de fevereiro de 1982 em Jerusalém. Em seu livro The Messianic Idea in Judaism, ele vai dizer o seguinte acerca do hexagrama, também conhecido como estrela de Davi. Vai nos falar Scholem em sua obra. O hexagrama não é um símbolo judaico, muito menos o símbolo do judaísmo. Nenhuma das marcas de um símbolo verdadeiro, nem a sua forma de origem descritas acima, referindo-se ele ao símbolo judaico, se aplicam a ele. Não expressa nenhuma ideia, não desperta associações primitivas que se tenham entrelaçado com as raízes das nossas experiências e não compreende espontaneamente qualquer realidade espiritual. Não traz à mente nada do judaísmo bíblico ou rabínico. Não desperta esperança. Na medida em que, se tivesse alguma ligação com o mundo emocional de um judeu piedoso, estava no nível dos medos que poderiam ser superados pela magia até meados do século XIX. Nenhum estudioso ou cabalista teve a ideia de tentar detectar na estrela algo parecido com o segredo do seu significado judaico. Não aparece em livros sobre a vida religiosa, nem em toda a literatura do hassidismo. E isso aconteceu não porque tal significado fosse assumido e não considerado problemático, mas sim porque ninguém sequer sonhava com tal significado. Gerhard Scholem, na obra The Messianic Idea in Judaism. Ou seja, o historiador e filósofo judeu falou a verdade. Esta estrela de 6 pontas, este hexagrama, não é a estrela de Davi. Não tem nenhuma relação real, verdadeira, histórica e arqueológica com o rei lendário Davi. Vamos ver agora como este símbolo está espalhado pelo mundo desde épocas imemoriais, muito antes da lenda bíblica acerca do rei Davi. Na Ásia, especificamente na Suméria, em 2500 antes da Era Comum, vários selos cilíndricos foram encontrados. Estes selos são decorados com símbolos celestes, mostrando estrelas com 6, 7, 8 e mais pontas. Esses achados arqueológicos estão no Museu Vorderasiatisches de Berlim. Nestes cilindros, estas estrelas aparecem em um contexto astrológico ou em um contexto astronômico orientativo. Vê-se claramente nestes cilindros diversos hexagramas, diversas estrelas de 6 pontas. No Museu Heraklion, em Creta, existe o antigo disco de Paistos, feito de argila cozida. O disco
obelisco tem muitos símbolos esculpidos nele, no qual um destes símbolos é a escultura de um círculo com 6 pontas na forma de um hexagrama ou de uma saticona com um ponto no centro. Este disco, irão dizer os arqueólogos, data aproximadamente de 1700 a.C., 1700 antes da Era Comum. No obelisco negro de Salmanaser III, aonde aparece o rei Jeú, sim, Jeú de Israel, pagando tributo ao rei assírio e prestando a ele a sua adulação. Veremos acima de Jeú o símbolo do Faravahar e também um hexagrama, sim, uma estrela de 6 pontas. O obelisco data do século IX, antes da Era Comum. Alguns arqueólogos irão precisar a datação em 825 a.C. Também encontraremos o hexagrama na cidade de Cartago, no norte da África. Encontraremos estes símbolos em moedas. Também encontramos em moedas fenícias datadas do século V antes da Era Comum. Também no século V antes da Era Comum, o brasão Kagome pode ser encontrado em alguns dos santuários shintoístas mais antigos do Japão. Lá estará o símbolo, o hexagrama ou a saticona. Chamamos o hexagrama de saticona porque, pelos registros arqueológicos e históricos que temos até então, a primeira vez que esta estrela pode ser associada diretamente a uma divindade será na Índia, associado a Krishna. Saticona também é conhecida como Goloka, a morada de Krishna. No século VIII antes da Era Comum, na parede de uma sala em Megiddo, também foi encontrado um hexagrama desenhado em linhas. No século VI antes da Era Comum, foram encontrados alças de jarros em Gibeon. E nos mesmos estavam gravados símbolos, hexagramas, saticonas. Mas há uma dúvida entre os arqueólogos. Se devem considerar esta como um desenho original da própria localidade em Israel, no caso Gibeon, ou se na verdade se tratam de cópias de emblemas gregos de Tasos e Cartago, que serviam para marcação de vinhos. Esta é até a tese mais aceita. Ou seja, no período antigo, à exceção de Megiddo, a princípio, nós não temos achados arqueológicos que validem a estrela de 6 pontas, o hexagrama, vinculada a Davi. Tudo que temos são apenas relatos lendários, ficcionais, querendo atrelar a estrela ao também personagem lendário Davi. A lenda que contam de como fizeram-se escudos desta forma dos soldados de Davi, ou que os mesmos usavam este símbolo como emblema da casa de Davi, não passa de lenda, não passa de conto, não passa de uma ficção, uma história com E, criada para entreter religiosos, porque a verdade é que esse símbolo é um símbolo antigo, conhecido desde tempos imemoriais. Além dos locais anteriormente mencionados, também encontramos o hexagrama, a saticona, a estrela de 6 pontas, no Sri Lanka, no Egito, em Roma, no México, no Líbano, até mesmo na China. A verdade é que ninguém conhece a origem desta estrela. Ninguém sabe de onde veio o hexagrama, a saticona. A única coisa que obviamente temos a certeza é que ela não é a estrela de Davi. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Sick of being
what you want. With you, I don't know.